Olá, meus amigos! Vamos começar hoje o capítulo 7 do nosso livro Conflitos Existenciais, que é sobre o ciúme, esse sentimento que de vez em quando invade os nossos relacionamentos. Pode ser relacionamento amoroso, como pode ser relacionamento entre pais e filhos, primos, amigos, né? O ciúme pode estar presente em qualquer relação em que a gente quer a exclusividade ou a melhor importância, a maior importância de alguém para a gente ou da gente para alguém. Então, quando você estiver pensando que o ciúme deveria ser um temperinho do amor, se você fica achando que, puxa, eu não sente nem um ciúmezinho, para Joana de Ângeles, não. Ciúme é um estado da alma de profunda insegurança que requer de nós ajuste, tratamento, cuidado, porque é um ninho, é um ambiente propício para adoecimentos psíquicos e espirituais. Então, aqui, logo no início do capítulo, na segunda página, ela tem um parágrafo ótimo para a gente começar essa conversa, que ele diz assim, que há pessoas que justificam o ciúme como sendo o sal do amor, como se a afetividade tivesse necessidade de conflito, do sal da desconfiança. Se na sua relação afetiva, seja ela de que ordem for, de que laço for, está precisando de conflito para se manter quente, para se manter acesa, para se manter fortalecida, tem alguma coisa que não está bem nessa relação. Porque o tempero do amor é o amor, né? É a confiança amorosa. Não precisamos de conflito, não precisamos de sofrimento, não precisamos de desespero para a gente se sentir mais amado ou de provar a alguém que a gente ama. Então, para a gente poder compreender esse nosso entendimento de que precisa do ciúme para se sentir amado, é que tem uma coisa importante de você poder sair daí desse estado estranho. Todos nós precisamos muito ser vistos, todos nós. Mas na infância a gente precisa demais disso, ser visto. Porque enquanto a gente é bebê, que não tem ainda a verbalização, não temos como comunicar as nossas necessidades afetivas, aqueles cuidadores que estão em volta da criança têm que perceber as suas necessidades e atender. Então, nós precisamos ser vistos, não podemos ficar invisíveis, não podemos ficar anônimos para os nossos cuidadores. Nós precisamos muito que alguém nos veja. E quando a gente sai do estado de bebê, vai entrando na idade, né, infantil, em que a gente já verbaliza, nós precisamos da atenção dos outros, para que a gente aprenda a falar, aprenda a andar, aprenda a escrever, aprenda a ler. Nós precisamos muito que alguém nos veja, perceba a nossa existência e qualifique a nossa existência como sendo uma existência que vale a pena, né? Então a gente precisa de notícias dos adultos de que nós não somos um estorvo. Nós precisamos de notícia dos adultos de que a nossa presença é boa, de que a gente é querido, que a gente é amado. Então, nós precisamos, ao longo do nosso amadurecimento, de diversos níveis de atenção. No seu grau máximo, quando a gente é recém-nascido, e a gente vai modificando essa necessidade da atenção à medida em que a gente vai conquistando capacidade de comunicar e de interagir com o mundo adulto para que as nossas necessidades sejam atendidas. Então, a gente vai continuar precisando ser visto, mas em graus diferentes e em formas diferentes. Mas quando a gente vai entrando na idade adulta, a nossa necessidade de ser visto modifica-se e diminui, não precisa tanto assim, desesperadamente assim. Porque a gente vai podendo ser visto por várias pessoas e vários lugares diferentes. No início é só o seu pai e sua mãe que você precisa ser visto, né? E aí você vai abrindo o seu leque de relacionamento e você vai podendo se saciar, ficar satisfeito com olhares do professor, da tia da escola, do professor de judô, do professor de natação, dos coleguinhas. Então você vai podendo receber olhares e garantir que a sua existência vale a pena nas suas várias relações.
É saudável que seja assim. Então, a necessidade de um olhar exclusivo, ele é próprio do estágio inicial. Agora, se no estágio inicial da minha vida eu não recebi isso, pode ser que eu mantenha essa vontade de ser visto exclusivamente ao longo da minha vida. Então, eu vou ficar desesperado pelo olhar exclusivo, grande a beça, já adulto, já lá com meus tantos anos, já constituindo família, constituindo relacionamentos afetivos. E aí eu estou lá ainda querendo o afeto exclusivo, como se eu fosse um bebezinho. Então eu quero que o outro só olhe para mim. Para eu conseguir o olhar do outro só para mim, ele não pode olhar para os outros, não pode olhar para o lado, não pode olhar para outras pessoas. Para eu poder ter essa exclusividade, eu vou ter que fazer um trabalho enorme. Então, pessoas que têm essa necessidade de receber olhar exclusivo atrai pessoas ciumentas. Sabe por quê? Porque o ciumento só fica olhando o tempo todo para você, fica te fiscalizando. Então, se você precisa de olhar exclusivo, atrair uma pessoa ciumenta para você, prato cheio. E embora te incomode, mas em algum lugar da sua alma, nesse lugar mais frágil, nesse lugar mais inseguro, você vai gostar desse olhar exclusivo. Então, além de você manter uma relação que vai adoecer, porque o ciúme é um adoecimento, você colabora com o adoecimento desse ciumento. Porque você vai começar a gostar e incentivar que o outro sinta ciúme. Às vezes você vai até provocar mais ciúmezinho no outro, com a tentativa de receber mais atenção. Só que não, gente, isso não faz bem, não. Não faz bem nem para você nem para o outro, porque fica uma relação neurótica, doentia, às vezes obsessivas, de fiscalização de celular, fiscalização de roupa, invasão de privacidade. É um desespero. Começa a rastrear celular, começa a impedir que fale com fulano, que fale com outro, começa a ser fiscalizado na roupa que veste, com quem fala, como fala. Tudo vira intenção. Então, o ciumento sofre porque ele fica o tempo inteiro imaginando um terceiro na relação. Um terceiro que é aquele para onde você vai olhar. Então, percebe que são duas pessoas que estão ali com necessidade de afeto exclusivo? Então, o que se relaciona com ciumento precisa muito do afeto exclusivo, por isso que aceita uma relação com ciumento. E o ciumento, mais inseguro ainda, ele requer que o outro não olhe para mais ninguém a não ser para ele. Então, percebe como é que essa relação combina uma com a outra? Eu que quero tanto ser visto, aceito a esse preço da pressão, da fiscalização e do controle. E o outro, pelo lado do ciumento, eu, pelo desespero de ter afeto exclusivo, que essa é a tese fundamental do ciumento, eu me torno seu algoz. Então, eu estabeleço relações de altíssima pressão, isso não faz bem para ninguém. Então, essa é a primeira coisa, primeiro entendimento muito importante de você compreender. Ciúme não é sal do amor, ciúme não faz bem para nenhum de nós. Então, se você está numa relação com seu pai e com a sua mãe, que os seus pais ficam incitando ciúme entre um e o outro, saia dessa cena. Não faz bem para você, não. Né? Então, Joana de Anjos vai estabelecer para nós aqui a psicogênese do ciúme. Vai começar dizendo que é imaturidade espiritual. Ó. O espírito imaturo, vitimado por desvios de comportamento em existências anteriores, renasce assinalando o sistema emocional com as marcas infelizes disso resultantes. Inquieto e insatisfeito, não consegue desenvolver em profundidade a sua autoestima. Olha aí, né? Então, ficou naquele estágio emocional. Não conseguiu amadurecer e desenvolver o amor próprio. Para a gente desenvolver a autoestima, a gente precisa ir sendo desafiado afetivamente e conquistando passos importantes. Então, a gente vai aprendendo coisas novas e vai acertando, né, o comportamento nessas coisas novas, e aí a gente vai se sentindo capaz a cada vez que a gente se lança para um desafio e consegue ter êxito. E mesmo nos desafios que a gente se lança e talvez a gente não tenha tido êxito,
E aí a gente recomeça, e recomeça tantas vezes quantas vezes forem necessário, até o momento que a gente consegue conquistar aquele aprendizado. Estou aqui imaginando uma coisa simples, por exemplo, andar de bicicleta, você arranha o joelho, machuca o pé, até a hora que você consegue um grande equilíbrio e anda muito. Aí aquele esforço, mesmo que tenha trazido algum resultado temporário negativo, contabiliza afetivamente para você, porque você se torna uma pessoa corajosa, uma pessoa perseverante. Isso constrói a sua autoestima. Por um outro lado, se você, enquanto criança, é solicitado a ter atitudes emocionais ou atitudes até de ordem de trabalho, né, maior do que a sua idade permite, ou seja, você tem um pai adoecido, uma mãe adoecida, e você se vê na condição de não poder contar com a proteção dos seus cuidadores, então você vai entrar num lugar de que eu não preciso, eu não posso ser criança, eu não posso necessitar, eu não posso depender, então eu vou causar o menos trabalho possível e vou tentar salvar meu pai, vou tentar salvar minha mãe. Isso significa que uma criança que desde muito cedo toma para si encargos emocionais incompatíveis com sua idade, ela não desenvolve autoestima. Ela desenvolve o senso de ser salvacionista, mas ela não conquista o respeito próprio e o amor próprio. Então ela fica sem limites, então ela dá mais do que tem, se sobrecarrega do que não é seu e não ganha afeto por ser quem é, ganha afeto por ser aquele que faz a coisa certa e atende às necessidades de todo mundo. Então, para construir autoestima, a gente precisa carregar pesos compatíveis com a nossa idade emocional e física. Se isso não te aconteceu na época em que você era criança, você ainda pode acessar isso. Você ainda pode construir sua autoestima. De que maneira? Retirando de você pesos que não são seus, aprendendo a dizer não, descobrindo as suas necessidades próprias, separando as suas necessidades da necessidade do outro, respeitar o atendimento dessas necessidades próprias, autorizar-se a ser quem você é e qualificar-se positivamente pelas suas escolhas e por aquilo que você faz por você. Continuando aqui com a nossa querida Joana. Ela diz o seguinte, que quando a gente não desenvolve com profundidade essa autoestima, esse amor por si, vamos permanecer em situação de infância psicológica. Foi exatamente o que eu estava explicando antes, em que a gente fica paralisado na nossa necessidade de um olhar exclusivo de alguém. Por isso que se alguém disser para você assim, só você me faz feliz, só você faz o bolo que eu gosto de comer, só você arruma isso aqui meu, só você isso, só você aquilo, isso parece declaração de amor, mas não. Isso são frases de dependência emocional. E desse lugar, a gente precisa fazer dieta. A gente precisa renunciar, aspas, a esse lugar tão especial, porque ele é um lugar que sobrecarrega a gente. Imagina a gente se responsabilizar pela felicidade de alguém. Jesus nunca se responsabilizou pela felicidade de ninguém. Quando ele estava prestes a morrer e avisou que estava indo, os apóstolos ficaram desesperados. Como é que é isso? Nós vamos ficar sem você, que nos orientou até aqui? Ele disse, calma, vou enviar outro consolador. Ou seja, não deposita sobre mim o que precisa ser encargo seu. Então, ninguém salva ninguém, né? Todos nós podemos desencarnar a qualquer momento. Então, não podemos ser exclusividade de ninguém e nem favorecer que alguém crie dependências sobre nós. Continuando então, ela diz assim, mesmo quando atinge a idade adulta, as suas são reações de insegurança e capricho. Olha que forte, né? Caracterizando as dificuldades que tem para um ajustamento equilibrado no contexto social. Aspira ao amor, mas também não se entrega. Porque o sentido da posse que lhe daria autoconfiança está juntinho da dominação de coisas, de pessoas e de interesses imediatos. Olha só, você pode ser ciumento não só de pessoas, você pode ser ciumento de livro, ciumento de objeto, né? Isso é ciúme também, ou seja, esse sentimento de insegurança grande
de que tudo pode ser tomado, tudo meu pode ser levado, tudo meu pode acabar. Pode ser que você tenha vivido experiências de escassez nessa existência ou uma existência anterior. Então, você ficou com essa experiência da falta, do vazio, ou de ser roubado, de ser levado. Pode ser que você tenha tido experiências de abandono. Então, você entendeu que, tendo a posse, nunca mais você ia passar pela mesma dor. Então, tá você aí tentando segurar tudo, inclusive as coisas que são perecíveis, né? Então, cuidado com esse ciúme de livro, ciúme de objetos, ciúme das suas coisas, né? Uma coisa é você ser cuidadoso, a outra coisa é você ser ciumento. Ser cuidadoso é bom, ser ciumento é apego. Qual é a diferença, né? No cuidado, eu cuido dos meus objetos, eu cuido das minhas coisas, mas eu tenho prazer de compartilhar com você. Posso até dar algumas recomendações. Olha, cuida bem do meu livro, eu gosto muito dele, tá? Né? Agora, ciúme é insuportável para mim ver o outro usando uma coisa minha. É insuportável para mim emprestar meu livro. Não empresto, de jeito nenhum, né? Que o outro pode isso, o outro pode aquilo, pode dobrar, pode não sei o quê. A gente morre e fica tudo aí. Cuidado, né? Então, a gente precisa aprender a compartilhar. Outra coisa é você ser desleixado, aí não é disso que eu estou falando. Desleixado não liga a mim, pode levar o que quiser, não preciso de nada, aí não, é desleixo, não é isso. Pode entrar aqui, usar o que você quiser, pegar o que você quiser? Não, isso é desleixo, né? Não sei nem onde é que tá, procura aí, o que quiser tá pegando. Não, isso não é cuidado. Então, cuidado é uma justa medida, que está entre, né, bem distante da posse, do ciúme, do apego, quanto da outra ponta, que é descuido, desleixo, todo mundo pega, todo mundo usa, ele não precisa devolver, não, aí você está totalmente sem parâmetro para reter suas coisas, para cuidar das suas coisas, se saciar das suas coisas. Quando você precisar, como é que vai ser, né? Então, é uma justa medida. Tudo que tem equilíbrio é uma beleza, né, gente? Que a gente possa encontrar esse lugar bom. Continua ela. Às vezes, quando se trata de um relacionamento com outra personalidade que também está assim, lembra que eu falei? As duas metades, né? Quando eu falei assim, é complementar. Uma pessoa que tem desespero de ser visto e o outro que tem desespero da posse, tá joia, né? Tá match, deu match, né? Um ciumento com alguém que tem desespero de ser visto pelo outro. Então é isso que ela está dizendo. Quando junta esses tipos de personalidade ao mesmo tempo, deixam-se manipular por acomodação ou sentimento subalterno, reagindo a posteriori de maneira imprevisível. Pode acontecer crimes, viu, por ciúme. Por isso que é tão perigoso e tão sério esse lugar. Em oportunidades outras, permite-se conduzir, desinteressando-se das próprias aspirações, exatamente, se submetendo aos caprichos do dominador. Então ele está falando da pessoa que tem desespero de ser visto, não é o ciumento é o de cá. Então esse aqui desiste do próprio querer para ganhar o olhar do ciumento. Aí o ciumento é que vai dar autorização para esse aqui do que ele pode querer, do que ele pode fazer, quando que pode. Como é que você marcou tal compromisso e não me falou? Onde é que você esteve até tal hora e não me falou? Não pode chegar atrasado, não pode chegar depois. Com quem você estava, o que você estava fazendo? É um controle máximo. A pessoa controlada, que convive com o ciumento, sofre muito, mas tem dificuldade de ir embora porque nunca vai encontrar um olhar tão vigoroso sobre si como o ciumento faz. Ele cobra caro para te dar esse olhar. E será que esse olhar sacia mesmo você? Ou você se acostumou a ter esse tipo de olhar controlador? Será que você é daqueles que nunca teve experiência de alguém te olhar intensamente? Ou será que você teve um laço muito controlador na sua história de vida e você procurou um olhar igual? Bom, continua ela aqui. Pessoas assim têm culpa no íntimo. Não consegue descobrir que é isso, identificar. E aí, para se libertar, oculta na desconfiança que permanece no seu inconsciente, experimentando tormentos e desajustes. Então, por exemplo, se eu, numa existência anterior,
traí muito alguém, vamos imaginar que eu tenha sido muito complicado nessa área, e eu trouxe muito sofrimento para pessoas traindo muito. Numa existência posterior, eu trago essa culpa de ter feito tanto mal. Então, eu fico desconfiado se essa traição vai estar presente, mas não mais eu sendo que trai, mas o outro. Porque eu conheço todos esses lugares, eu já vivi esses lugares. De enganar, de mentir, de ocultar. Isso é um registro que eu tenho. Então, eu transfiro isso. Começo a achar que, assim como eu, o outro pode fazer isso também. Então, eu me sinto fiscal. Mas ela está dizendo, quando isso aconteceu numa existência anterior, eu não me lembro. Eu não consigo discernir. Mas o registro que ficou no coração é de culpa. Então, ainda não está num lugar bom isso. Ainda é um lugar adoecido. Eu não traio mais, mas eu me torno fiscal do outro para não ser traído. Olha só que complicação, né? Terminando então esse pedacinho, ela diz: incapaz de oferecer-se em clima de tranquilidade ao afeto, desconfia de todas as pessoas, supondo que todos são capazes de trair, ou seja, são incapazes de se dedicar desinteressadamente e dirigir todo o seu afeto. Então, veja só, no fundo, o ciumento não se acha digno de receber um afeto saudável, um afeto bom, em equilíbrio. Ele desconfia disso o tempo todo. Acha que isso não é verdadeiro, né? Não consegue manter um bom nível de autoestima, acredita não ser merecedor do carinho, nem do devotamento do outro, aflige-se em razão do medo contínuo que o acompanha. Esse tormento é tão cruel, porque ele fica imaginando cenas, imaginando o tempo inteiro o que está acontecendo, né? Torna a convivência insuportável, gera conflitos contínuos que o outro acaba permitindo, né? Essa imaturidade psicológica é tão grave que justifica, como eu falei, o ciúme como sendo sal do amor, né? Sal da desconfiança não é bom não, gente. Isso aí salga qualquer comida, não deixa ninguém se alimentar bem, né? Na verdade, o amor nutre-se de amor e consolida-se mediante confiança irrestrita, que gera, selando os sentimentos com as belas vibrações de ternura e de uma amizade bem estruturada. É isso, meus amigos. No nosso próximo vídeo, a gente vai dar continuidade, indo para o próximo tópico, que são mais aprofundamentos sobre o ciúme. Até lá!